Bom pessoal, vou falar sobre o GNU Octave. Ele é um software científico que é utilizado para a realização de cálculos numéricos por matemáticos, cientistas, engenheiros, analistas de dados. E ele é utilizado a partir de uma linguagem de programação científica. Então, todos os cálculos que são realizados nesse software são feitos a partir de comandos de linguagem de programação. Ele é um software free, quer dizer, livre, gratuito. Ele roda no Linux, ele roda no macOS, roda em BSD, roda no Microsoft Windows. E o mais interessante disso é que ele é compatível com o MATLAB. Todo mundo aqui, acredito, conheça o MATLAB, um software científico muito poderoso. Porém, ele é pago e a licença não é barata. Com o Octave a gente consegue realizar muitas das operações que a gente faria no MATLAB, só que de maneira gratuita. Então ele é um software muito interessante para a gente conhecer. Então se vocês entrarem no site aqui, gnu.org/software/octave, vocês conseguem fazer o download do software, pegar a documentação desse software, fazer doações caso queiram, pegar aqui, conhecer os bugs que o software possui, verificar exemplos de sintaxe para você começar a utilizar esse software. Então tem todas as informações. A versão atual aqui, 31 de janeiro de 2020. Hoje é 24 de setembro, então é a versão 5.2 quando eu estou gravando esse vídeo. Então é um software bem interessante de conhecer. E o próximo passo aqui vai ser mostrar para vocês como é a interface desse software. Bom pessoal, essa aqui é a tela do Octave. Ela é uma tela simples, onde eu tenho aqui o meu diretório, uma área onde ele vai guardar aqui as minhas variáveis, uma lista de comandos e a minha janela de comandos. A gente pode utilizar aqui o modo script, então eu posso abrir aqui um novo script, escrever aqui uma função e a partir dessa função realizar ações aqui dentro do meu código, dentro da minha atividade que está sendo realizada. Então ela é uma interface bem simples de trabalho. Posso aqui, por exemplo, vou digitar aqui uma variável a igual a 2. Ele vai gerar aqui uma variável para mim, a classe double, 1 por 1, valor 2. Posso gerar aqui uma segunda variável, 3, ponto e vírgula aqui. Posso fazer um C igual a mais B, ponto e vírgula. E ele vai gerar aqui, fazer aqui os cálculos. Então, a forma de utilização dele é bem simples e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima! Bom pessoal, para quem chegou até aqui, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, se inscrevam, curtam os vídeos, compartilhem se acharem ele interessante. Visitem o blog entendendoinfinito.com. E é isso, até a próxima. Bom pessoal, vou falar aqui do Octave, aqui minha janela de comandos, e a gente vai ver uns comandos básicos que a gente pode utilizar aqui. Por exemplo, realização de soma pode ser feita de maneira direta, assim como a subtração. E eu tenho a variável ANS aqui que foi gerada, no caso o valor subscreveu, primeiro foi 5 e depois foi 1. A gente pode elevar as coisas, por exemplo, 2 elevado a 3 é 8. Também posso fazer da segunda forma, utilizando 2 asteriscos. Então são duas formas de fazer aí a potenciação.
Posso fazer divisões e posso fazer multiplicações. Então, são comandos básicos aí de operações que a gente pode realizar. Outro comando que a gente pode utilizar é raiz quadrada, sqrt, por exemplo, de 4 é 2. Se eu utilizar sqrt maiúsculo, ele não vai aceitar. Ele vai dar um erro, porque esse comando sqrt maiúsculo não existe, está indefinido. Então sempre o que? Utilizando ali as letras minúsculas para realizar esse comando. Se eu digitar π, eu tenho o valor de π. Se eu digitar e, eu tenho o valor do algoritmo lá neperiano. Se eu digitar, por exemplo, help para algum comando, ele mostra como eu peço ajuda, né? Help name, quer dizer, o help e o nome do comando que eu quero utilizar. Tipo help sqrt. Vamos ver se ele tem esse help. Então ele traz aqui, ó, help sqrt, sqrt de x, quer dizer, ele vai calcular ali a raiz quadrada de x. Se x for negativo, vai ser retornado um valor complexo. Falando em números complexos, eu posso 2 mais 3i, por exemplo, e gerar um número complexo 2 mais 3i. Então eu tenho a parte real 2, a parte imaginária 3. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode ver o diretório que a gente está, né, utilizando o comando pwd. Então eu estou no diretório c2.users/julio. Posso listar o que eu tenho nesse diretório utilizando o comando ls. Então ele traz lá o que tem dentro desse diretório, né? Tem 2 arquivos e 19 pastas. Então ele lista tudo o que tem ali, incluindo o que? O volume da unidade C é Acer, número de série do volume e outras informações disponíveis. E 2 comandos que a gente pode utilizar bastante: o clc, que limpa a tela, e o clear, que limpa as variáveis. No caso eu tenho só o ANS aqui, utilizo o clear para limpar aquela variável. Então, o que a gente pode fazer de mais básico aqui na janela de comandos é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, né, se inscrevam, curtam, né, os vídeos, compartilhem, né, se acharem ele interessante. Visitem o blog entendendoaoinfinito.com. E é isso. Até a próxima. Bom, pessoal, voltamos aqui, né, a falar sobre o Octave. Vou mostrar para vocês aqui como a gente trabalha com variáveis dentro desse software. Primeiro, antes de mais nada, a gente deve lembrar o quê? Que as variáveis não devem começar com números. Então não tem como eu atribuir um valor a um número. Então, por exemplo, se 1 é igual a 3, ele vai dar erro porque ele não consegue atribuir o valor 3 a 1. Eu consigo atribuir o valor 3 a uma letra, por exemplo, A igual a 3. Então eu tenho que A vai receber o valor 3. Toda variável aqui no Octave é uma matriz. Então, who's A? Perguntando quem é A. Então ele traz aqui que o A é uma matriz do tipo 1 por 1, 8 bytes da classe double. Como é que eu gero então matrizes de diferentes tamanhos? Então, por exemplo, B vai ser igual. Vou abrir aqui um colchete e vou colocar, por exemplo, 1, 2 e 3. Então, ele gera uma matriz 1, 2 e 3. Se eu perguntar quem é B, letra A é uma matriz do tipo 1 por 3, tem 24 bytes da classe double. Quer dizer, ela tem uma matriz de 3 elementos. O que mais que a gente pode determinar aqui? Se eu quiser determinar uma matriz bidimensional, então C vai ser igual a 1, 2, 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6. Fecha o meu colchete.
Então ele vai gerar para mim uma matriz 2x3. Confirmando aqui, quem é C? Tem 6 elementos, era do tipo 2x3, 48 bytes, classe double. Então aqui são as formas de eu gerar aqui uma variável, né, com um valor unitário, uma variável com uma matriz, né, de uma linha, 3 elementos, uma matriz dimensional, 2x3. Tem como eu gerar, por exemplo, a matriz identidade. Lembram da matriz identidade? Então, I3. Então ele vai gerar uma matriz cuja diagonal tem valores 1 e os outros valores são nulos. Outras formas da gente gerar aqui valores no Octave por exemplo, se eu quero um vetor ou matriz de zeros, então zeros 1,3. Ele vai gerar um vetor de uma linha, 3 elementos, só de zeros. Se eu quiser gerar uma matriz multidimensional, então F vai ser zeros, por exemplo, 3. Então ele vai gerar ali uma matriz 3x3 de zeros. Se eu quiser de dimensões diferentes, igual G igual a zeros, então eu quero 3,4. Então ele gera uma matriz 3 linhas, 4 colunas de zeros. O mesmo eu posso fazer para 1. Então H igual a ones, então 1,3. Posso usar I igual a ones, por exemplo, 3. E outros valores aí que eu queira gerar. Então, tudo que a gente for trabalhar aqui dentro do Octave vai ser matriz. E posso gerar, né, faltou aqui, vou gerar aqui uma string, tipo uma palavra, vai ser igual a, por exemplo, caracteres. Então, palavra é igual a caracteres. Mas também whose palavra. Ele é o quê? Ele é um vetor 1x10 da classe char. Bom, pessoal, para quem chegou até aqui, né, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, né, se inscrevam, curtam, né, os vídeos, compartilhem, né, se acharem ele interessante. Visitem o blog entendendoinfinito.com. E é isso. Até a próxima. Até o momento, o que a gente fez? A gente utilizou a janela de comandos e tudo que a gente queria realizar, a gente fazia aqui nessa janela de comandos. Com a utilização de scripts, a gente pode criar funções que realizam ali operações determinadas e a partir da janela de comandos a gente só vai chamar essas funções para executar aquela ação. Então é como se a gente estivesse criando ali subrotinas, talvez, que vão trabalhar junto com o nosso código. E a gente chama essas subrotinas de acordo com a nossa necessidade. Então, minimiza ali a utilização da nossa janela de comandos. Então, eu vou abrir aqui um novo script. Ele abriu aqui uma janela pequenininha. Então, aqui eu posso escrever o meu script. Novo script. Então, tenho aqui, né? Posso escrever a minha função. Eu posso escrever aqui um código que eu queira que seja executado aqui diversas vezes. Então eu posso escrever o código aqui e depois ficar pedindo para executar esse código. Posso fazer uma função utilizando aqui o comando function. Então ele já fica azulzinho ali, eu posso criar uma função, por exemplo, multiplicar. Então eu vou criar aqui uma função que vai ser multiplicar. Ele vai multiplicar dois termos, então eu vou colocar aqui A, B. Então ele vai receber dois valores e vai fazer a multiplicação. Então o que ele vai fazer? Vou colocar aqui, né,
a multiplicação dos dois termos, né? Multi vai ser igual a vezes B. E vai retornar esse valor. O que eu faço? Salvo isto. Então vou salvar arquivo. Vou escolher um local para salvar esse arquivo. No meu caso, eu tenho uma pastinha aqui, Octave. Eu vou criar lá multiplicar, né, que é o nome que eu dei para a função. Então salvei. Então tem já uma função multiplicar. Vou entrar no diretório dele, né? Então, D, no meu caso aqui, Octave, então tá lá, o multiplicar. Então, como é que funciona isso? Se eu der aqui multiplicar, o comando multiplicar, por exemplo, 3,2, ele traz o resultado da multiplicação aqui, 6. É claro, eu não preciso fazer uma função para fazer um cálculo, uma multiplicação, mas eu posso criar aqui funções, né, para, por exemplo, calcular a média da nota de um aluno, ou calcular valores aí que envolvam, né, diversas operações. Então posso criar funções para isso. Então isso aqui é só para mostrar como é que a gente utiliza o script. Espero aí que tenham gostado e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, para quem chegou até aqui, né, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, né, se inscrevam, curtam, né, os vídeos, compartilhem, né, se acharem ele interessante. Visitem o blog entendendoaoinfinito.com. E é isso. Até a próxima. Bom, pessoal, de volta aqui no Octave. Vou falar novamente da utilização do script. A gente viu, né, no último vídeo que a gente pode criar uma função que receba um determinado parâmetro e executar essa função, fornecendo esse parâmetro e obter uma resposta ali diretamente. Uma outra forma da gente utilizar o script é criar já uma função ou um código, um programa que possa ser executado de uma vez, que, por exemplo, peça informações ao usuário. Então, isso você tem diversas possibilidades de trabalhar com o script. Estou colocando aqui um exemplo para calcular a média final de um aluno. Então, eu criei aqui uma função, média final. Ela vai receber duas variáveis, né, duas notas. Então, uma nota 1, com o comando input aqui ele vai receber uma nota de 0 a 10. Com o N2 aqui, também o input, ele vai receber uma segunda nota, que eu estou pedindo que seja de 0 a 10. Ele vai calcular a média, né? N1 mais N2 sobre 2. E vai determinar, se essa nota for maior que 6, você está aprovado, parabéns, e vai mostrar a média final. Se a nota for menor do que 6, você foi reprovado, estude mais, sua média foi... E termina o if, termina a função. Então, para executá-la, é o quê? Simplesmente digito aqui na janela de comandos, média final, e ele já pede, digite uma nota de 0 a 10. Então, vou digitar aqui, por exemplo, 7. Digite uma nota de 0 a 10, eu vou digitar 8. Então, você está aprovado, parabéns, sua média foi 7,5. Vamos de novo, média final. Vamos ver agora o fato do aluno reprovado. Por exemplo, ele tirou 6 na primeira nota, tirou 4 na segunda. Então, você foi reprovado, estude mais na próxima, sua média foi 5. Então, aqui está uma forma da gente utilizar o script. É claro que ainda deveriam haver, né, melhorias nesse código, né? Para, por exemplo,
que uma nota acima de 10 não fosse aceita, né, na digitação. Ele ainda está aceitando, mas é só para mostrar como exemplo para vocês de como a gente pode utilizar o script. Espero aí que tenham gostado do vídeo, espero que acompanhem o canal e até uma próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Voltando aqui, né, com os vídeos com o GNU Octave. Hoje a gente vai ver como fazer gráficos usando o Octave. Então, vamos criar aqui uma base para o nosso gráfico aqui, que vai ser um x igual a 1, de 1 em 1 até 10. Então, quero 10 termos. Então, está aqui meu vetor com 10 termos. Vou criar uma variável y, que vai ser randômica, também de 10 termos. E uma variável z, também randômica, de 10 termos. Estou usando randômicos aqui, aleatórios, só para a gente ter gráficos diferentes. Então, criei aqui o x, o y, o z, que vão ser a base aqui do meu gráfico. A gente vai fazer gráficos 2D, inicialmente. Como que eu posso plotar um gráfico? Eu posso simplesmente dar um plot. No caso aqui, x, y, ele vai plotar um gráfico de linha com x e y. Vai abrir aqui a janela. Então tá aqui o meu gráfico. Vocês estão vendo aqui os dados plotados. Observem aqui, né? A gente tem um vale aqui, ó. O que a gente vai fazer de diferente agora? E se eu der um outro plot? X, Z. O que vai acontecer? Vai plotar em cima, vai abrir outra figura. Cliquei, dei Enter. O que ele fez? Ele substituiu no gráfico que eu já tinha, substituiu na figura que eu já tinha. Então, sempre que a gente for plotar uma nova figura, um novo gráfico, a gente vai utilizar o comando figure. Que ele abre o quê? Ele abre uma nova figura. E a partir dessa nova figura, eu faço o plot. No caso aqui, eu vou plotar o XY novamente. Então, dá um plot XY. Então, minha figura 2 está com o XY e a minha figura 1 está com o XZ. Oh, mas como que eu sei qual gráfico que é o XY, qual gráfico é o XZ? Faltou aqui, né, algumas informações. O que a gente pode fazer? Em cima da figura 2 aqui no caso, que já está aberta, posso dar um xlabel, abrir aqui, e vou falar que esse aqui é o eixo X. Eixo de nome X. Então, vai surgir na minha figura 2 o X aqui embaixo indicando que esse é o eixo X. Então, ylabel, esse aqui é o Y. Vamos dar também um título para esse gráfico, né? Então, title, então, tipo, gráfico de linha, aqui com x e y. Então, fecha aspas, dá um enter. Então, eu tenho aqui na minha figura 2, então, ó, gráfico de linha, xy, eixo y, eixo x e o plot aqui do gráfico. Então, a gente já viu aqui como plotar, como pedir para abrir uma figura nova, como dar nome aos eixos e como colocar um título nesse gráfico. Se eu quiser colocar tanto y como z no mesmo gráfico, o que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui uma nova figura, minha figura 3. Então, o que eu quero? Eu quero plotar vou colocar aqui um hold on primeiro, que ele vai segurar, né, a plotagem. Então, eu vou fazer plot x, y, enter, plot, só para a gente ver aqui, ó, figura 3. Então, xy já está aqui.
Então, plot x, z, enter. Então, tá aqui os dois plotados agora, juntos. E depois eu posso colocar novamente os títulos. Então, xlabel é x. Então, meu ylabel. Eu vou colocar aqui y,z, só para a gente ter os dois eixos e colocar o título. Então, gráfico de linha x, y, x, y e z. Só para a gente ter aqui um nome. Enter. Então, minha figura 3 está aqui. Gráfico de linha, x, y, z. Então, eu tenho YZ aqui e tenho X aqui. Oh, mas como eu vou saber qual que é o X e qual que é o Y? Então, já a gente vai ver como fazer isso. Vamos abrir uma nova figura. Essa é minha figura 4. Vocês estão vendo que eu estou enchendo de figuras aqui. Uma outra forma de eu plotar os dois gráficos simultâneos pode ser um plot. Então, eu vou colocar x, y, x, z. Então, seria uma nova forma aqui de eu fazer a plotagem dos dois termos. Então, Enter. A gente vai ver aqui na figura 4. Também plotei aqui os dois gráficos simultaneamente. Bom, vamos ver lá. Como é que eu vou colocar uma legenda nesse gráfico? Vou utilizar a mesma figura, vou repetir o comando aqui, ó, plot x, y, vírgula. Vou colocar aqui aspas duplas, ponto e vírgula, e vou colocar aqui, por exemplo, x. Não, sem aspas aqui, x. Fecha ponto e vírgula, fecha aspas. Vou colocar agora x, vírgula, z, vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula, z, ponto e vírgula, fecha as aspas, fecha meu parêntese e plot. Ele vai plotar por cima desse outro plot que eu já tinha feito, na figura 4. Então ele gerou aqui para mim agora, ó. Então eu tenho o eixo x, me desculpe, era para ser y, né? Cometi um erro aqui. Então volto aqui, ao invés de x, eu queria colocar y. Então esse aqui é o y, esse aqui é o z. Enter novamente, ele vai subscrever meu gráfico. Então eu tenho aqui, em azul, eu tenho y em relação a x. Em vermelho aqui, laranja, eu tenho z em relação a x. Então, eu consigo criar uma legenda aqui no gráfico. Posso também mudar a cor do gráfico, mudar a cor das linhas, né, que a gente está utilizando. Vou novamente subscrever. Então, vamos abrir uma nova figura. Então, eu vou repetir aqui o meu plot. Só que ao invés de colocar legenda, eu vou colocar o quê? Uma cor. Então, imagine que eu queira colocar em... Vou colocar aqui ó, um mais e um R. E vou colocar em Z. Vou apagar esse pedaço aqui. Vou colocar, por exemplo, entre aspas, X e K. E vou dar Enter. Não deu erro, então tá certo. Minha figura 5, então, o que eu tenho aqui agora? Ele plotou tudo que é X como mais, por exemplo, vermelho aqui, uma cruz. E tudo que é de Z, ele plotou como um X preto. Então aqui a gente escolheu plotar em vermelho, com mais, em preto com o X.
Poderia fazer diferente? Poderia. Vamos de novo aqui. Vamos abrir diversos gráficos. Então, figura, novamente uma nova figura. Vamos novamente plotar. Vou tirar dessa vez, vou tirar o x e vou tirar o mais. Então, o que a gente vai ter? Plotei, eu vou ter esses gráficos em vermelho e preto. Esse R é de red, esse K aqui é do black, preto. Ou como que eu sei qual a letra que representa cada cor, ou qual é o valor que representa cada marcador diferente aqui, o mais e o X? Vocês podem utilizar o help do próprio Octave. Então, help, plot. Então, ele vai trazer aqui o help. Então, dentro do help, ele te explica como utilizar a função. Então, as formas de utilizar a função. A gente utilizou várias delas aqui. Ele explica, né? No caso aqui, a variável, a propriedade, o valor, quais os formatos que você pode utilizar para conseguir a impressão, né, desejada. E você pode escolher, por exemplo, o estilo de linha. Então, você pode escolher linhas sólidas, padrão, né? Ou linhas tracejadas, linhas com pontos, separadores. Escolher o tipo de marcador. Então, uma cruz, um círculo, uma estrela. Então, você pode escolher entre estes marcadores e pode escolher entre essas cores. Então, a gente usou lá black, que é o K, e o red, que é o vermelho, como R. Então, vocês podem escolher aqui a forma de utilizar a cor. E a forma de colocar o display name, no caso a legenda, é utilizando esse display name, que é naquele formato que eu mostrei para vocês. Aspas duplas, ponto e vírgula, o nome que você quer utilizar, ponto e vírgula, aspas duplas. Esse vai ser o marcador, no caso a legenda que você vai utilizar na plotagem. Bom, espero que tenha ajudado aí vocês a utilizar o plot no Octave. E nos próximos vídeos aí eu vou mostrando outras formas de plotar gráficos. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, né, à plotagem de gráficos 2D. Então a gente vai criar gráficos de barra e de pizza. Então vamos criar as variáveis que a gente vai utilizar. A primeira variável vai ser partidos. Vamos pensar aqui numa eleição. Então ela vai ser uma variável, um array de strings. Então eu quero o partido A, partido B, partido C, partido D, partido E e partido F. Então, fechei aqui, criei o meu array de strings. Vou criar um vetor com os votos, utilizando a variável range, utilizando, né, o comando range para gerar números aleatórios. Então eu quero 6, quantidade de votos, e vou multiplicar esse valor por 1000, porque o comando range ele gera números aleatórios entre 0 e 1. Então eu quero um valor um pouco maior, então eu estou multiplicando numa escala maior, então estou multiplicando ele por 1000. Então, tenho aqui os meus votos. Então, para gerar o gráfico de barras, eu vou gerar aqui bar, vírgula, votos. Então, vou gerar primeiro o meu gráfico de barras. Então, está aqui o gráfico de barras com os votos. Eu quero colocar os nomes do partido aqui no eixo X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um set GCA, vírgula. Eu quero mexer no eixo X, então x tick label.
e o nome do que eu quero colocar. No caso, as variáveis que eu quero colocar, que é partidos. E Enter. Então, com isso, ele traz aqui A, B, C, D, E e F. Então, eu posso ainda colocar o quê? Posso colocar um X-label falando que ali estão os partidos. Posso fazer um Y-label, colocar que no eixo Y tem os votos. E posso colocar um título. Tipo, ó, gráfico, né? De barras. Tipo, resultado da eleição. Calma aí. Apertei um botão errado. Resultado da eleição. Eu tentei botar acento e não deu certo. Então, title. Então, gráfico de barras. Resultado eleição. E dou Enter. Então, tá aqui. Gráfico de barras, resultado da eleição, partidos e os votos, e eu tenho aqui o meu gráfico. Posso fazer também, utilizando esses mesmos dados, um gráfico de pizza. Então, eu vou colocar aqui a figura, só para a gente abrir uma figura nova, né? Figura 2. E vou gerar meu gráfico de pizza. Eu vou utilizar o comando py. No meu caso aqui eu vou jogar direto, posso jogar direto, notas, votos, vírgula, partidos. E dá um Enter. Então ele já traz aqui o gráfico de pizza com a proporção, né, de votos aqui de cada partido, já com os nomes dos partidos, no caso A, B, C, D, E e F. Posso, se eu quiser ver as porcentagens, gerar uma nova figura e gerar, por exemplo, só o pai com votos. Aí ele traz para mim o gráfico com as porcentagens. Então, espero aí que façam um bom proveito dessas informações e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, vamos ver nesse vídeo como colocar título em um gráfico. Podemos utilizar, vamos gerar aqui primeiro um gráfico, né? Então, vou gerar aqui um vetor x, que vai ser, por exemplo, de 1 até 10. Vou gerar valores aleatórios para y. Então, vamos gerar aqui um range 1,10. Vai gerar aqui valores que vamos plotar em nosso gráfico. Então, plot x,y. Então, ele plotou aqui nosso gráfico x,y. O que eu posso fazer aqui? Posso colocar um rótulo, né, para o eixo y, posso colocar um rótulo para o eixo x e posso colocar um título. Então, vamos começar pelo título, title. Vou lá. Entre aspas, gráfico de linha. Então, entre aspas simples. Vou fazer a mesma coisa com os rótulos dos eixos. Então, X-label, eu vou escrever aqui, entre aspas simples, eixo X.
E o y-label, vou escrever aqui, eixo y. Vou fechar aspas, enter. Então eu tenho aqui meu gráfico de linha com eixo y, eixo x. Utilizem sempre o comando help do Octave, que ele traz as informações de como você pode utilizar cada comando. Então, help title, por exemplo, ele traz aqui como a gente pode utilizar essa função. Então, você pode usar lá o string, a string uma propriedade, um valor. Então, ele traz aqui como você pode utilizar no caso, este comando. No caso, title, xlabel, ylabel, ou qualquer comando que você utilize no Octave, que também serve para o MATLAB. Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Até uma próxima. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos ver como criar um gráfico de barras no Octave. Então, vou criar aqui alunos. Esse aqui é um array de strings, então eu vou ter o aluno A, aluno B, aluno C, aluno D e aluno E. Vou criar um vetor com as notas. Então, notas vai ser igual a, por exemplo, nota 5, nota 10, 7, 4 e 9. Para eu criar o gráfico de barras, eu vou usar o comando bar, no caso aqui, notas. Ele vai gerar um gráfico para a gente com as notas. Então, no eixo X eu tenho os alunos, né, a identificação dos alunos, e no eixo Y eu tenho as notas. Só que aqui não está identificado ainda os alunos, então vamos identificar esses alunos. Então, set GCA, vírgula. Quero mexer no eixo X, então vai ser X, tick, label, entre aspas simples, vírgula, alunos. Enter. Ele vai colocar aqui pra gente aqui, a identificação. A, B, C, D e E. A gente já viu num vídeo anterior, né, como a gente coloca título, né? Então, como a gente coloca o título do gráfico, como a gente coloca o rótulo, né, para o eixo X, o rótulo para o eixo Y. Então, isso aqui eu não vou mostrar nesse vídeo. Uma outra coisa que eu vou mostrar é aqui. Vamos abrir uma nova figura, desculpem o erro. E nessa figura a gente vai construir o mesmo gráfico, só que com as barras horizontais. Então, bar H, notas. E ele vai gerar o gráfico com as barras horizontais. Também falta identificação. O que vai mudar em relação ao comando anterior? Ao invés de eu utilizar X, eu vou utilizar Y. Então, dando Enter, eu gero aqui a identificação de cada aluno na barra. O que muda é que agora o eixo Y eu tenho as notas, e no eixo X eu tenho as notas, e no eixo Y eu tenho os alunos. Bom, espero que tenha ajudado e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.
Bom, pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo como a gente pode criar um histograma. Então, eu vou gerar aqui uma variável y qualquer, que eu quero avaliar. Vou gerar aqui usando o rangeN, que ele vai gerar números aleatórios, só que de maneira normalizada. Então, eu vou gerar aqui, por exemplo, 1000 valores. Vou dar um ponto e vírgula aqui para a gente não ver esses valores. E é simplesmente utilizar o quê? O comando hist. Então, a gente pode gerar aqui através do comando hist de y. Ele já vai gerar um histograma para a gente. Ele já traz aqui um histograma com uma distribuição normal de valores. E a gente pode gerar um histograma de y, tipo, vamos abrir uma figura nova, vírgula, hist, por exemplo, y, vírgula, eu quero entre 20 intervalos. Então ele traz aqui um histograma um pouquinho mais detalhado, quer dizer, com as barras mais finas. E qualquer dúvida você pode entrar aqui no Help Hist e ver as formas aqui de você pode utilizar um histograma, para fazer um histograma. Não deixem, né, de consultar o Help, porque ele é bastante importante. Espero que tenha ajudado aí e até a próxima. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, vamos ver nesse vídeo como gerar um gráfico de pizza no Octave. Bom, vou gerar aqui uma variável que eu vou chamar de partidos. Vamos fazer uma eleição. E eu vou ter aqui um array de strings. Então, vou ter o partido A, o partido B, o partido C, partido D e o partido E. Fechei as chaves, então gerei aqui. E vou gerar um vetor com os votos. Vou gerar de maneira aleatória, então vai ser um range 1,5. Vou multiplicar esse valor por 1000 para eu ter isso aqui na casa de centenas de votos. Então, gerou aqui o vetor com as centenas de votos aqui. Então, eu posso gerar esse gráfico de 3 formas. Então, eu vou gerar ele mostrando as porcentagens. Então, pi, votos. Então, ele gera aqui um gráfico com as porcentagens. A gente pode gerar um gráfico com os nomes, as identificações dos partidos. Então, votos, partidos. Ele vai gerar aqui o gráfico para a gente, com a identificação de cada partido. E a gente pode, vamos aqui, figure, pi, votos, partidos. Eu vou explodir esse gráfico, então vou gerar aqui um vetor de 1,5. E vou explodir esse gráfico em várias fatias. Então, eu tenho aqui o meu gráfico com a identificação e totalmente fatiado. Então, essas aqui são as formas da gente gerar um gráfico de pizza no Octave. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, olá pessoal, vamos ver nesse vídeo aqui como criar um gráfico scatter. Aquele onde as coordenadas x e y são marcadas com pontos, círculos.
Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou criar aqui uma variável aleatória, x igual a range, 1, vamos marcar aqui 50 pontos. Então, ponto e vírgula, para a gente não ver. Y igual a range, 1,50 também. Ponto e vírgula para a gente não ver. E é simplesmente usar o comando scatter. Scatter x, y. E ele vai trazer o gráfico marcando aqui os pontos das coordenadas. Vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos gerar aqui uma variável z, também com range 1,50. Opa, 1,50, ponto e vírgula. E vamos fazer o quê? Abrir uma nova figura, vírgula, hold on. Você vai ficar esperando aqui, eu vou plotar. Plot não, né? Scatter x, vírgula y. Scatter x, vírgula z. E vamos dar um hold off. Então, fechando o nosso gráfico. Então, a figura 2 está aqui. Então, em azul eu tenho x e y, em vermelho eu tenho x, z. Então, essas aqui são formas da gente gerar aqui um gráfico de pontos, um gráfico de coordenadas aqui, utilizando o comando scatter. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, mais um vídeo sobre o Octave. Vou mostrar aqui como gerar vários gráficos na mesma figura. Primeiramente, vou gerar um vetor que vai variar de -5 até 5. E a partir dele eu vou gerar aqui pelo menos 3 gráficos. Bom, vou dar aqui um subplot. 1, vai ser uma linha, vão ser 3 colunas, e eu vou plotar na primeira janela. Então, vou gerar aqui um plot, x,x. Vou ligar o grid e vou colocar um título. Então, title, tipo, gráfico de x. Então, se a gente olhar aqui, tem o meu primeiro gráfico, uma reta. O segundo gráfico, então esse subplot novamente, 1,3, não vai mudar, segunda posição. Agora eu vou plotar x, x ao quadrado. Vou ligar o grid e vou colocar como título gráfico de x ao quadrado. Se a gente abrir a figura, a gente tem aqui o gráfico de x ao quadrado. E vou gerar a terceira figura. Então, 1,3,3. Vou dar um plot. Vamos plotar x com x ao cubo. Grid on. E título, gráfico de x ao cubo.
Então, estão aqui os três gráficos. Quando eu coloco o grid on, eu estou colocando essas linhas de grade. E eu tenho aqui o gráfico de x, que é uma reta, gráfico de uma função quadrática e o gráfico de uma função cúbica. Os três gráficos dentro da mesma figura. Se eu quisesse um gráfico em cima do outro, o que mudaria seria o quê? Vamos gerar aqui uma nova figura. Figura 2. A diferença é que eu faria agora um subplot 3,1,1. Aí eu daria o plot de x, grid on, title de gráfico de x. Teria o subplot 3,1,2, onde eu ia plotar x ao quadrado, grid on, gráfico de x ao quadrado. Então, se a gente olhar a figura 2, eu tenho o gráfico de x, gráfico de x ao quadrado, e na terceira figura, eu vou ter o de x ao cubo. Então, eu tenho aqui a função de x, a função x ao quadrado e a função x ao cubo. Gerei aí dois gráficos utilizando o subplot de maneira diferente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.